Para ajudar a gente a entender o impacto desse cessar-fogo, eu já chamo aqui o Lorival Santana, que está com a gente, o nosso analista de internacional. Lorival, explica para a gente o que é necessário para garantir que esse acordo de cessar-fogo seja o início de uma paz duradoura naquela região. Bem, uma paz duradoura naquela região depende de um Estado palestino, e isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque Israel já consolidou muito a colonização da Cisjordânia. Lembre-se que o problema não é só a faixa de Gaza. O problema maior, inclusive, é a Cisjordânia, que Israel vem colonizando desde 1967, quando ocupou a Cisjordânia, a faixa de Gaza e Jerusalém Oriental. E no plano de partilha entre Israel e a Palestina, que foi o plano de partilha da Palestina em 1948, aprovado pela Liga das Nações e que se tornaria a ONU, a ideia era que metade do território ficaria para os palestinos, metade para os israelenses. Mas, logo que foi aprovado esse plano, Israel declarou o Estado israelense, os palestinos não aceitaram o plano, não aceitaram o Estado israelense, e Israel, nessa primeira guerra de 1948, já ocupou mais território. Depois, em 1967, e aí Israel ocupou Jerusalém Ocidental, que pela partilha seria uma cidade internacional, não pertenceria nem a Israel nem aos palestinos. Depois, em 67, Israel tomou Jerusalém Oriental, tomou a Cisjordânia e a faixa de Gaza, além das colinas do Golã, que eram da Síria. E aí a reivindicação dos palestinos é a de formar um Estado palestino nesses territórios que já diminuíram em relação à partilha original, mas que seriam onde ficariam os palestinos. Mas Israel não aceita isso. Israel tem ocupado esses territórios desde 1967. E aí a Cisjordânia já virou uma grande peneira, ela é totalmente ocupada por colônias judaicas. É totalmente inviável aquele território para se tornar parte de um Estado palestino. Enquanto que a faixa de Gaza ficou cercada por Israel, os palestinos não podem circular livremente, não podem sair. Claro que isso também aconteceu muito também por causa do terrorismo, sobretudo do Hamas e de outros grupos que deram justificativas para as correntes mais nacionalistas de Israel para não aceitarem um acordo e a criação de um Estado palestino. Então, eu não vejo a menor possibilidade de haver um Estado palestino, que é, por exemplo, o objetivo do Hamas. O que o Hamas diz é o seguinte: eu abandono minhas armas, abandono a luta armada se houver um Estado palestino. E o atual gabinete israelense não aceita nem discutir a possibilidade de um Estado palestino. Mas mesmo outros correntes da sociedade israelense também preferem ir ocupando a Cisjordânia, sentem que o tempo corre a favor delas. Então, por tudo isso, uma paz duradoura para a região, não existe a menor condição disso acontecer. Por outro lado, uma trégua duradoura na faixa de Gaza, eu acredito que sim, por essas razões que você já vinha discutindo com o coronel Paulo Filho. Realmente, ali com a presença dos americanos, além da ajuda do Catar, da Turquia, do Egito, dos Emirados Árabes, vai haver ali uma consolidação. E com a pressão dos Estados Unidos, que tem poder de veto sobre o emprego dessas armas, que são armas americanas, realmente acredito que Israel não terá condições de atacar mais o Hamas. E o Hamas está super fragilizado, também não tem condições militares de atacar Israel. Agora, Lorival, lá na faixa de Gaza, a reação dos palestinos foi de um otimismo contido, porque o receio é que o cessar-fogo não dure, né? Qual a perspectiva para a população civil daquela região, Lorival? A perspectiva, digamos, o cenário melhor seria que realmente haja a reconstrução do território, né, que está totalmente destruído, e o presidente Trump está prometendo isso, falando dos recursos dos países do Golfo, que são países, como ele disse, muito ricos e que amam o povo palestino, etc. O Trump falou sobre isso hoje. Então, isso é factível, como já aconteceu em outras guerras. Eu cobri 3 guerras na faixa de Gaza. Estive 4 vezes na faixa de Gaza, e 3 delas cobrindo guerras. E que não houve uma destruição tão forte, tão grande, tão abrangente quanto a que houve agora. Essa é absolutamente inédita. Mas
vieram o Catar e outros países e ajudaram e aquilo foi reconstruído. Agora a tarefa é muito, mas muito maior, mas não é impossível, dá para reconstruir a faixa de Gaza e esse povo continuar vivendo ali sem muito futuro, sem muitas condições, porque não podem sair, por exemplo, para estudar, né, fazer faculdade, não podem, quando tem doenças graves, muitas vezes Israel impede de sair para ir para a Cisjordânia, porque Israel está no meio entre a Cisjordânia e a faixa de Gaza, ou para ir para outros países árabes. Para Lorival, como você disse, você já esteve lá em vários momentos, a situação da faixa de Gaza antes já era uma situação preocupante. Sim. Né? E agora a situação está muito pior, porque está totalmente destruída. Né? Você acredita, Lorival, como eu falei aqui no início, há um labirinto, ou havia um labirinto na região da faixa de Gaza de túneis, né, usados pelo Hamas para conseguir se deslocar e até se proteger lá por debaixo da terra mesmo. O Lorival Santana já esteve em vários momentos, ele já viu e conheceu esses túneis na região, Sim. que com certeza, Lorival, agora o exército israelense mapeou tudo e destruiu tudo, com certeza. Porque eles não iriam fazer um acordo sem saber da situação desse labirinto de túneis naquela região, né? Exato, você tem razão. Israel agora teve 2 anos realmente para trabalhar a questão da segurança, né, para criar as condições para que túneis, esse tipo de artifício usado pelo Hamas e pelo Jihad Islâmico, que é outro grupo armado palestino, não sejam mais usados. Né? Esses túneis se comunicavam o território de Gaza com o Egito e aí contrabandeavam armas e outras coisas de uso civil também, carros, cimento, material de construção, tudo que era barrado, impedido por Israel. Então, de fato, isso é uma coisa que Israel vai garantir que não volte a acontecer, que o Hamas não tenha a liberdade de ação que teve antes e que levou ao ataque de 7 de outubro de 2023. Então, é uma realidade diferente sobre a qual Israel exerce muito mais controle do que jamais exerceu ali na região. Lorival, nessa primeira fase agora há um acordo para um recuo das tropas israelenses na região da faixa de Gaza. Explica para a gente em detalhe aqui, Lorival, como é que vai funcionar essa primeira etapa desse acordo? Nós temos um mapa que a nossa equipe preparou que mostra exatamente a linha em que Israel deve recuar. Então, Israel hoje ocupa todo o território da faixa de Gaza e agora ele deve recuar nas próximas 24 horas para essa linha vermelha, meio rosa que a gente está mostrando aí, e ficar nessa faixa laranja, que ainda é o território da faixa de Gaza e que é mais ou menos a metade. Só que as forças israelenses saem, então, das regiões mais populosas da faixa de Gaza, né? São 2 milhões de habitantes, dos quais, por exemplo, na cidade de Gaza vivem 1 milhão, a metade. Khan Yunis, a cidade no sul, também concentra 400 mil habitantes. Então, essas áreas deixarão de ser ocupadas pelas forças israelenses que, nessa primeira fase, continuam controlando Rafah, como a gente está vendo ali, que é a porta de saída e de entrada do território da faixa de Gaza para o Egito. Mas na próxima fase, a ideia seria que Israel se retirasse completamente do território da faixa de Gaza, ficando num perímetro de segurança ali na divisa entre a faixa de Gaza e Israel. Isso se houver segunda fase, se esses acordos progredirem realmente, Israel exigiria o desarmamento do Hamas para fazer essa retirada completa e o Hamas, por sua vez, argumentaria que só vai se desarmar quando houver um Estado palestino e aí é que eu acredito que haverá um impasse político. Então, eu acredito numa trégua mantida ali à força, sobretudo pelos Estados Unidos, mas não acredito num arranjo, pelo menos não nesse governo atual, né, Leandro? Pelas leis israelenses, tende a haver eleição até outubro do ano que vem. E aí pode ser realmente que se forme um governo novo que seja mais, tenha mais disposição
para negociar com os palestinos. Para Lorival, nessa primeira fase que você citou agora, isso vai acontecer o recuo nessa faixa aqui, né? Isso, está acontecendo nas próximas 24 horas. Nas próximas 24 horas, além da liberação dos reféns. Na segunda fase, Lorival, existe também um outro recuo, não é isso, das tropas? Exatamente, seria isso. Quer dizer, nessas 72 horas, as forças israelenses recuam, os reféns são libertados e Israel também liberta cerca de 2.000 prisioneiros palestinos. Aí, na segunda fase, o que aconteceria seria a retirada completa das forças israelenses, mas não há garantia de que isso vá acontecer exatamente porque eles vão impor, Israel vai impor a condição de que o Hamas se desarme e isso não vejo como pode acontecer neste momento. Uma grande dúvida, Lorival, é que nessa segunda fase há possibilidade, também o plano prevê isso, de uma força internacional de estabilização. Daqui a pouco o Lorival Santana vai explicar esse ponto para a gente, porque é um ponto muito importante e um detalhe que pode chamar a atenção e um detalhe perigoso, porque a presença de militares lá, norte-americanos, não na faixa de Gaza, mas na região. Daqui a pouco o Lorival vai explicar detalhadamente esse ponto para a gente.